Fala, galerinha, vamos começar agora mais um episódio do LigaCast, o podcast da Liga Jovem Espírita. E hoje o nosso episódio, ele conseguiu! como sempre, rapaz, depois de 1h30 aqui tentando falar, LigaCast, o podcast da Liga Jovem Espírita. Viu, gente? Hoje o nosso episódio vai ter, como sempre, um tema muito intrigante, muito interessante. E hoje nós vamos falar do horóscopo e o espiritismo. E aí você que é ligado em polêmico, você que é ligado em signo, você que quer saber o seu ascendente, fazer seu mapa astral, vem conosco que a gente vai fazer aqui no episódio de hoje. E vamos passar agora para os nossos amigos, as nossas amigas que estarão aqui conosco em mais um episódio aqui, batendo papo sobre horóscopo e o espiritismo. E aí, galera, aqui é a Aline Souza, escorpiana total, aqui com vocês. Meu signo já foi exposto aqui nesse podcast, já há um preconceito embutido aos escorpianos. Eu vou aqui defender a nossa categoria. Galera aí, escorpiano, vem comigo que eu já recebi. Ela já começa com a ameaça. Não é a Associação dos Escorpianos. Ou seja... Oi, gente, eu sou a Larissa Bezerra e eu sou canceriana com ascendente em câncer, então daí vocês tiram que a minha vida é uma novela mexicana. Meu Deus. E aí, galera, eu me chamo Lucas, eu como um bom libriano, significa dizer que eu não sei de nada, eu tô pensando ainda até agora. Tá em cima do muro ele até Porém, eu sou aqui do grupo do Sheldon, do The Big Bang Theory, que fala que os signos são uma coisa que a gente faz pra entender um pouco a gente, mas é uma invenção humana. Eita, polêmica! Ele fala olhando pra mim, não sei porquê. Eu vou brigar com ele. Vamos ver se tu concorda, cara. E aí, galera, eu sou o Alisson e o meu signo é um signo muito injustiçado também, certo? Já desde já defender o meu signo, que não tem culpa de brilhar mais do que as outras coisas da face da Terra, né? À toa que é regido pelo Sol! Diz aí qual é. Não precisa dizer não, né? Eu sou muito humilde para dizer que, que eu sou do signo de Leão. Ei, o sol nasce para todos, tá? Dispensa a apresentação. Graças a nós, né? Bem, eu sou o Jaanes, né? Sou do signo de Virgem, minha lua é em Sagitário, meu ascendente é em Touro, mas eu não acredito em horóscopo. Eita, me decorou até os ascendentes tudinho. Justamente. O meu eu só sei porque é o mesmo, assim. Tipo... Senão não lembrava, não. Pois é, galera, vem conosco aí participar desse bate-papo, né? É o nosso bate-papo que você também está participando. Fique conversando aí sozinho, escutando a gente da sua plataforma. Pegue a sua armadura de ouro e vem com a gente com o episódio Horóscopo e o Espiritismo. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo e vamos entender um pouco o que é que significa realmente o horóscopo, signos, astrologia, essas paradas todas aí. Eu queria colocar aqui essa conversa para a gente começar com uma pessoa mais, que tem um poder de decisão mais forte entre a gente aqui, que é o nosso amigo Lucas, né, que é um libriano que, assim, rapidinho ele decide as coisas, né? O cara consegue logo, começa logo com o libriano. Peraí, deixa eu decidir aqui. Gente, para começo de história... É muito confuso para mim, né? Essa história de horóscopo e signos, porque eu não acredito. Porém, sabe Você é cor de Libriano. tem um negócio. Tem um negócio no mundo, assim, que, pelo menos aqui no Brasil, fala muito, né? A gente não acredita e usa o tempo inteiro, como o Jarrantes fez na abertura, né? E fala muito assim. E toda vida que a Larissa me mostra, ou alguém me mostra uma definição de libriano, eu falo, como é que isso parece tanto comigo e como é que pode? O pior é que quando eu mostro alguma coisa que não diz qual é o signo. Eu falo assim, olha essa descrição aqui. Ou então ele olha alguém e fala assim, essa pessoa é muito indecisa, deve ser libriana. Aí a gente descobre que é libriano. Sabe assim? Eu não acredito, mas parece muito. Tem muito isso. Mas também vamos falar do lado bom do libriano, né? Que é aquela pessoa conciliadora, que consegue fazer o diálogo entre esquerda e direita, né? Consegue fazer com que as pessoas conversem e consegue ver o lado das pessoas e tentar dialogar, né? Então, isso é muito... Vê o lado das pessoas, mas não tem lado, né? Vê o lado das pessoas, mas não tem lado. Será? Isso se chama isentão.
Pra Não, mim, ei, isso ei, não. Passador de É, pano. isso aí. Não, aí já é na lua, é a lua da pessoa aí. Mas o quê? Tu sabe o quê? Mas você Eu vê muito bem. acredito, mas Você vê muito bem que eu entendo bem. Então, O na que minha que é a lua, lua? O que que é a lua? a lua Vai, é um vocês- astro que Não, está. não. Eu não sei. O que que é a lua de um signo? Rapaz, se vocês pedirem pra eu definir as coisas, vocês vão passar vergonha, porque eu não entendo zero. Eu só sei do meu signo, porque eu assistia Cavaleiros do Zodíaco. E olha lá. Calma, Então, vamos todo o falar. meu aprendizado de signo, de horóscopo, também foi Cavaleiro do Zodíaco. Também. Foi a escolinha que eu fiz, acho que é Cavaleiro o do Zodíaco. nome, né? Exatamente. Eu fiz até uma pesquisa, depois, não sei se a gente já fala agora, vamos falar dos nossos signos primeiro, né? Depois a gente- Vai falando aí. Eu fiz uma pesquisa sobre, assim, como iniciou, de onde vem Cavaleiro do Zodíaco, porque quando a gente começa a assistir, a gente era pequeno, né? Tipo assim, então não pensava muito sobre o desenho animado. E aí eu fui pesquisar de qual a origem, né, dele. O desenho surgiu no Japão, né? E foi eles Mesmo? era no Oh. Japão, mas Ó, foi em 86, quando ainda não. Eles criaram uma linha nova de animes e de animação, né? Naquele quesito. Tanto que parece com os animes que a gente tem hoje, mas não é tão semelhante esteticamente falando. Foi em 86. E o mais interessante que eu achei das pesquisas que a gente fez do Cavaleiro do Zodíaco é que o Japão, as pessoas do Japão, elas não acreditam muito em signos. Apesar de utilizarem isso no desse desenho em específico, né? O Ou Cavaleiro- seja, foi só pra ganhar dinheiro. foi só pra ganhar dinheiro. Dos bestas, ou seja. Dos que acreditam, brasileiros. Ô, É porque assim, o legal é que eles fizeram uma mistura, na verdade, de muitas mitologias, né? Da mitologia grega, celta, tem várias misturas dentro do desenho. Então, por exemplo, os cavaleiros que tinham ligação com o Zodíaco eram só os cavaleiros de ouro, né? Que tinha a categoria de ouro, prata e bronze, né? E aí era distinção por habilidades. Aí o que eu achei mais legal é que os Cavaleiros de Ouro, cada um era um signo, não signo, mas cada um era um elemento do Zodíaco, né? Os 12. E aí eles tinham as personalidades, né? Cada um tinha personalidade. Inclusive, o Cavaleiro número 2, que era o Cavaleiro de Touro, chamado Aldebaran de Touro, ele era brasileiro na história. curioso, Ele curiosidade. era Olha um aí. personagem, ele era brasileiro. E ele era de Ele era o touro. único Cavaleiro Negro. Exatamente. Ele era o único Cavaleiro Negro. Exatamente. Também, né? E aí ele veio do Brasil e ele era o que tinha a maior força bruta. E aí eu pensei assim, cara, será que a personalidade dos Cavaleiros do Zodíaco tem a ver com as personalidades dos signos? E não tem. Olha só. Não tem muito a ver, mas podemos depois entrar mais no porquê disso. Mas eu queria ouvir de vocês, porque pareceu que só o Libriano é que é indeciso. Eu quero saber dos bons, coisas boas e coisas ruins dos outros signos aí também, né? Porque rapaz, seguinte, eu quero também começar dizendo que quando a gente decidiu falar sobre horóscopo, espiritismo, e obviamente a gente tem essa relação com Cavaleiros do Zodíaco, mas eu quero logo começar o seguinte, o pessoal diz, horóscopo tem a ver com espiritismo respalda esse negócio de signo? É claro. Que não. De horóscopo e espiritismo, nada a ver. Nada a ver. Então vamos logo deixar claro isso daqui. E por que a gente decidiu tentar afim, né? A gente é espírita, né? A gente tem livre-arbítrio. Isso. É como o Lucas diz, a gente não acredita, mas as coisas combinam e a Bom, gente como vai eu sou um bandido, né? Eu acredito. Aí a nossa cota é religiosa, né? Um bando aí. Fale por vocês aí. Assim, eu não acredito. Eu não acredito, mas como uma boa canceriana, eu acho tudo muito parecido. Então, assim, a gente encontra respaldo da doutrina espírita? Não, mas combina tanto, né, gente? Dá tão certo quando a gente Legal. conversa, ela é tão legal, né? É divertido. É divertido. é quase como o segredo, né? A gente fala tanto que para que as coisas aconteçam aí, parece tanto, né? Que é o. Aquele negócio. Que segredo, macho. O livro. Eu o livro também não sei. entendi não, o segredo. Vou aquele documentário. repetir, peraí, calma. Parece muito com aquela coisa do segredo, de que a gente fala e traz, né? A gente fala tanto de horóscopo aqui que às vezes até parece que é verdade. Opa! Uhum. Eu não continuei sem entender muita A gente ideia, continua mas sem entender. É a explicação É. do Adriano, cara. Libriano. Essa balança dele tá descompensada.
Tá, cara, tá ligado? Tô pensando. Eu Mas fala. enfim, tem gente que fica nessa de que, tu é espírita e acredita no negócio signo. Homem de Deus, a gente é espírita e acredita no que a gente quiser, né? Também Mas tem isso. outra coisa que a gente acredita. Tem gente que acredita que a Terra é plana, por que a gente não vai acreditar Exatamente, em mas, signo, né? É, E a gente acredita até em espírito. Tem gente que acredita em espírito. tem gente que acredita. E aí tamo aí, né? Eu sempre vi assim. Eu acho que é mais uma forma da gente tentar se conhecer, sabe? Eu tento sempre buscar assim o lado de por que as coisas existem. Eu acho que tudo tem uma finalidade de existir, né? Não é que eu ache que é aquela coisa determinista, né? Eu nasci nessa época, os astros estão me influenciando. Não, sou eu que influencio as coisas, né? Não é eles que me influenciam. Sim. Não são os astros que me influenciam. Eu que influencio as coisas e me permito ser influenciada pelas coisas, né? Então, eu penso muito nisso. Eu acho que, assim, é aquela coisa, acredito não acreditando, eu acho que deve existir, eu não sei. Não estou dizendo que o Espiritismo está falando isso. Eu, Larissa, acredito que deve existir alguma coisa que liga as pessoas que nascem num determinado período. Por serem pessoas que têm características parecidas. Não sei se são os astros, não sei. Mas eu sei que quando eu leio uma descrição do signo de Câncer, eu me identifico muito mais do que uma descrição de um outro signo. Então, eu não estou dizendo que é determinista, que é fechado. Que o tempo todo aquilo ali é 100% verdade. Mas que existem características que, quando trazem do meu espírito, eu me identifico e falo assim, poxa, realmente eu sou assim. Que interessante. E isso me ajuda muito a me conhecer. É isso aí. Eu tinha perguntado do Alisson aqui da Umbanda. Rapaz, pois é, na Umbanda, assim, quem sou eu para falar em nome da Umbanda, né? Como eu já falei aqui, a Umbanda, cada terreiro tem o seu modus operandi, né? Tem a sua logística e tal. No terreiro que eu frequento, assim, uma das primeiras coisas que a gente, quando chega lá, acontece, é fazer a cabala da gente, né? O que é? E aí... O que é a cabala? Eita, aí já é outra... Eu não sei, não. Bom, a grosso, vou falar... Ixi, É Maria, tipo agora... o quê? É tipo mapa astral? Esse conceito de cabala é bem mais amplo, né? Mas assim, a nossa cabala lá, a gente vai ver o dia que você nasceu, é como se a gente fosse... Na nossa cabala tivesse 4 orixás, digamos assim, né? Fosse um mini mapa astral. Suas características, né? De quem você é regido. Com base na data de nascimento. Com a base, exatamente. Pega o seu nome, porque aí tem a questão da numerologia também, né? Mapa Do seu astral, nome. então, não. É como eu disse, é bem. Mas bem é resumido, mesmo. é mais resumido que o mapa astral. Isso. Na nossa lá, né? E aí eles veem o dia que a gente nasceu, o dia da semana. Enfim, tem toda essa questão aí. E assim, na Umbanda a gente trata de boa. Pelo menos, como eu digo, lá no meu terreiro, lá no terreiro que eu frequento, a gente lida, a gente não se preocupa muito, assim, não acredita ou acredita. Não, a gente relaxa. Tem os que acreditam, que não acreditam, não acreditam. Porque assim, como já antes falou no começo, a gente acredita em tanta coisa, né? Tanta coisa que para muita gente é sobrenatural, para a gente não é de nada sobrenatural, é natural, né? E é interessante que na Umbanda também acontecem umas confusões assim. Gente que não é da Umbanda. Tem confusão na Umbanda? Tu acredita? Gente. No Espiritismo não tem, não, né? O movimento espírita é super Nunca nem tranquilo. vi. Você nunca ouviu falar? Não. Mas olha, é muito comum quem não é da Umbanda e do Candomblé chegar para alguém que sabe que é, né, umbandista ou candomblessista e perguntar: ei, eu sou filho de qual orixá? Né? Como se fosse a mesma cor do signo. É verdade. Né? Olha aqui para mim e me desvenda aqui. Assim, baixo, eu lá sei, cara. Eu tenho uma dúvida. Então. E outra coisa, assim, que vai adiantar, criatura, tu saber de quem tu é filho ou de quem tu é filha? Sem você ser da Umbanda, sem você ser do Candomblé, meu amigo, minha amiga, se você bem souber, não queira saber, não. Então. Porque a partir do momento que você sabe, você tem uma responsabilidade incrível, é uma demanda gigantesca de afazeres que você tem que acontecer na sua vida. Então, a ignorância é uma bênção, né? Se você não quer ser um bandido e nem do Candomblé, pra que você querer saber? Então quer dizer que as suas características
dentro da Umbanda é quem vai dizer de quem que você é filho, de qual orixá você é filho. Aí é o que eu tô dizendo. Vai valer Muitas muito outras de coisas. Mas então isso é terreiro, isso né? é meio que uma similaridade porque com o signo também, né? Tipo assim. Tem terreiros que eles trabalham bem de uma forma bem mais forte o esotérico. Agora coincidem, por exemplo, eu sou do signo de Leão. A galera tem essa de dizer que Leão é apresentado, é exibicionista, é não sei o quê, né? E por coincidência. Coincidências. Gente, estou fazendo aspas Eu com os também sou dedos. filho. Por coincidência, eu sou filho de Oxóssi, que dá um do candomblé também é visto como. É o exibido. Pois é, olha aí. Isso Pois é, eu não sei se coincide. Lá a gente tem. Nosso terreiro tem gente que é de um determinado signo e que não tem nada a ver, às vezes, com o seu orixá. Bom, Mas pelo pouco que eu convivo com esse povo, não, mas é assim, os de Oxóssi são todos exibidos. não. são leões. São tudo de... Não, mas Peça a gol aí, peça a gol. Agora é perdão, gente, desculpa. não, então, mas o que eu ia falar, o que eu tava refletindo era isso, porque sempre que a gente vai falar de horóscopo e alguma coisa não bate, sempre tem uma justificativa superior. Ah, mas é a Lua. Ah, mas é o Vênus. Ah, mas é Saturno, é Plutão. E aí, Sim. o porquê disso, né? Será que é uma busca Porque o ser humano de igualar Porque o coisas? ser humano é complexo, né, Lucas? É para isso que tem, por exemplo, o mapa astral. O mapa astral, eu sou de um signo que você é o mesmo signo, quer dizer que a gente vai ser da mesma forma. E aí por isso que tem o mapa astral que vai. Mas aí é a minha pergunta, tá? Não entendo. Então, mas essa não seria a premissa do signo? Tentar encaixar as pessoas dentro de formas de que ela vai vivenciar, ou como ela seria, né? Eu tô entendendo. O que o Lucas está querendo dizer é o seguinte. Meu signo Coisa de libriano, viu, gente? Não consegui. Meu signo é tal. Aí, assim, não encaixa nada do que você está dizendo. Ah, mas é porque a sua lua diz isso aqui. Ou seja, a gente vai sempre buscando algo para encaixar dentro do que o horóscopo ou o mapa astral vai dizer. Aí, se não encaixar na lua, não, mas porque Vênus, o seu Vênus diz isso aí. Aí, até dá certo. Aí, quando chegar no planeta que dá certo, olha aí, eu não disse? Tá. É muito complexo, porque se a gente for pensar assim, todo mundo que nasceu no Brasil é de um jeito, todo mundo que nasceu do Ceará é do mesmo jeito. Não, o que é que vai diferenciar a gente? E aí vai ser o livre-arbítrio, as nossas histórias de vida, nossa. Enfim. Bom, e aí, nas minhas pesquisas, né, eu fui garimpar, já que vocês aí espíritas, né, não acreditam muito em espírito, não acreditam muito em signo. Isso a gente dá match, né? A Umbanda aí combina. E o espiritismo dá match nisso. A gente acredita em espírito. Bom, mas aí eu fui dar uma pesquisada em alguns nomes espíritas, digamos assim, os cânones, né? Que a gente é mais. E aí eu fui ver de que signos eles são. Olha aí. Quem? Os signos de algumas personalidades. Tá. Personalidades, certo? Por exemplo, Allan Kardec. Qual era o signo de Allan Libriano. Kardec? Diga aí. Exatamente, Libriano. O Lucas todo. O Lucas orgulhando. O Lucas, olha aí. Ele é o que não acredita. Allan Kardec é Libriano. Aí eu tô orgulhosa. Eu não acredito. Rapaz, eu acho que. E aí eu fico imaginando a vida do Allan Kardec convivendo com a Amélie Gabrielle, sua companheira, que era de quê? Escorpião. Mas já pensou? Era assim, Kardec fala assim, será que eu publico isso? Aí a menina, publica, menino. Aí ele falava, será que isso aqui é verdade? É verdade, menino. Vitória Amélie da Gabrielle. vida. Amélie Gabrielle é do dia 23 de novembro. Olha aí, Amélie Gabriela escorpiana. Amiga, eu sempre gostei de Amiga, você. querido. Pronto, você vê que ela não é só leonino que se exibe. Vamos lá. É porque deve ser a lua dela, que deve ser.
Não, ó. Não, tem nada. Ó, Sim, vamos já vamos- fazer análise. sério, Não, já análise agora? aí. Ah, Uhum. não, Amélie Gabriela e Kardec, né? Hum. Rapaz, Kardec libriano, ele não pegou a vibe indecisa do libriano. Não, né? Tem não. nem perigo. Mas ele pegou querer fazer a justiça, né? Ah, é. A questão de Analítico, analítico. isso. Mas olha aí. depende. Por isso que eu falei essa brincadeira né, da Ana, ele ficar. Porque pode ser que em muitos momentos ele duvidou se ele tava realmente acreditando ou não. Sim. Tem lá no Ele Obras ficou Póstumas, naquele, será que eu faço isso ou não? E ela, como uma boa escorpiana, deve ter falado, vai, mano, faz, mano. Não desse jeito, né, gente? Mas Sim. E sabe o que é interessante? É porque ó, agora pro podcast eu pesquisei um pouco mais, mas sempre que trata alguma coisa do escorpiano, tem um elemento que sempre se refere a escorpiano que diz que esse é o único signo do zodíaco que ele lida bem com a questão da finitude e da morte. E eu acho isso muito interessante. Sempre no horóscopo diz isso, que o escorpiano ele lida bem com encerramentos de ciclos. Então, quando termina algo, é diferente do canceriano, por exemplo. O canceriano sofre, principalmente quando gosta e tal, de qualquer coisa que seja. O escorpiano, ele lida bem, e fala muito sobre isso, essa questão da morte, seja a morte física mesmo, concreta, digamos assim, ou a morte no sentido do fechamento de ciclos, de momentos, de passagens. Então, tipo, tem tudo a ver aí a Amélie Gabriela. E tem essa questão também da. Eu fiz que nem o Jardim, tem essa questão de ligação também, de se aprofundar, né? O escorpiano. Tá bom, para. Já tá muito. Não, aí eu gosto de ir atrás das coisas, de fuçar, de descobrir segredos e tal, não sei o quê. Isso. E aí a Amélie. É um saco. Gente, ó, aquele nosso episódio do IC. E se foi uma mulher que codificou a doutrina espírita, rapaz, eu não duvido não ter sido a Amélie Gabriela. Claro, afinal de mas contas. ficou em segredo, porque escorpiano é bom de guardar segredo. Bom que só leonino que gosta de se exibir. Né? eu acho que tem algum ascendente aí em leão, amiga. Claro, Não. tem. Ascendente ou descendente, sei lá como é que fala. Meu ascendente é Sagitário. Mas eu tava pensando aqui, quando a Aline tava falando, né, que ela falou do canceriano, eu fiquei tentando, que é isso que eu faço, geralmente, quando eu vejo alguma coisa sobre o meu signo, né, eu tento me identificar no sentido de perceber, se aquilo ali é, quantos por cento, né, eu acho que é um pensamento bem exatas, bem positivista, né, bem positivista, diante de uma coisa que é totalmente subjetiva. Mas o quanto por cento daquilo ali se aplica a mim e o quantos por cento não se aplica e o porquê, né? Por isso que, para mim, a minha visão de signos é mais uma visão de abrir portas para a compreensão da complexidade que é o ser humano do que de fechá-lo em caixinhas que significam isso, isso e isso. Isso é coisa de virginiano. Porque organizar alguma coisa porque, por exemplo, quando a Aline falou, o canceriano tem dificuldade de fechar ciclos, eu percebo, realmente eu tenho dificuldade de fechar alguns ciclos, mas, por exemplo, quanto à morte, eu não tenho tanta dificuldade de pensar nisso, sabe? No ciclo, assim, mais geral da vida. E aí eu percebo por isso que é legal o mapa astral. Por exemplo, algumas pessoas que são, por exemplo, escorpianas, não devem ter essa dificuldade, tem outra dificuldade. Então, é muito mais de abrir conceitos do que de fechar em portas, em caixinhas. E é legal, assim, as pessoas que estão nos ouvindo, né, saberem, se é que já não sabe, ninguém aqui é especialista no assunto, né? A gente aqui tá viajando tudo. Machismo. Não, na opinião, né? Exatamente. No estudo, opinião, observação. Bom, e aí eu vou continuar aqui as minhas pesquisas, certo? Eu acho que esse episódio vai durar uns 2-3 horas, né? Porque cada signo tem alguma coisa para falar. Vai. Vamos lá, lê o DNI. Do dia 1º de janeiro. Ou seja, Capricorniano. Capricorniano. E aí, o que é que vocês dizem de Leão DNI? Alguma coisa aqui? A gente sabe de Capricorniano é que é uma pessoa ligada a trabalho. Trabalho. Geralmente, né? É a pessoa mais séria, mais sisuda. É um espírito velho. É um espírito velho. Pão duro. Já... Como é já antes? Pão duro. Denúncia! Chamaram o Leon Denis de pão duro. Agora o cancelamento veio. Agora o cancelamento veio.
A gente já falou várias coisas, mas agora o cancelamento. Gente, procura aí. Quem não sabe o que é suvino, procura aí no Google. O que é suvino. Suvina. Lembra do pão duro? Rapaz, Leodeni. Ei, Leãozinho, a gente tá brincando, viu? É agora, né? Ele não liga pra essas coisas Vamos lá. do dinheiro mais. Não. Agora não. Agora, né? Nem eu, se tivesse no lugar dele, ligava. Bezerra de Menezes, olha só. Bibi. Canceriano. É, não. Tô brincando. Rapaz, tudo é canceriano, né? Pois se eu disser a você que ele é um bom virginiano. Olha aí. rapaz, Ele tem. Já interpretou Bezerra de Menezes na É vida. verdade. Olha aí. É verdade. Olha aí. Sem saber a conexão, Dos virginianos. Sabe o que é que isso tem a ver, né, Jones? Nada. nada. Herculano Pires. Opa. Herculano Pires é do dia 25 de setembro. Virginiano. Libriano, Ai, não. já é pro final. Herculano Pires Libriano. Libriano. Conciliador também. Olha aí, né? rapaz. Quem? De O Herculano Pires é o quê, mas conciliador? Libriano. Conciliador. Conciliador da doutrina espírita Ah, Com a verdade, só assim. a verdade. Brigou com um monte de gente. Não, brincadeira. Porque o cara, não, ele é defensor da justiça, da verdade, Olha aí. dos princípios Kardec. Exatamente. Então, olha aí. As pessoas é que discutiam com ele, né? Ele tava na verdade. É, não, porque pessoal quer justamente fazer ele é defesa defensor daquela chamada pureza doutrinária, né? De Kardec, né? Kardec. Agora, cara, engraçado. Das minhas pesquisas, né? A gente tem um preconceito mesmo, né? Assim, com alguns signos, né? E aí, cara, por incrível que pareça, eu fiquei invocado quando eu vi esse signo para esta pessoa. Chico Xavier. Antes de mais nada, eu não sei decorar aqui a datação de Chico Xavier, mas eu diria que Chico Xavier é canceriano. 2 de abril, Rapaz, 2 de abril. É, então não é não. Exatamente. de abril. Pois, então ele é um ariano. Ariano. Olha só, Viu? ariano. E a Ariano faz o quê? Ariano? Ariano Não, Suassuna, ele escreve. não, tiozão, não, Ariano Suassuna, não. Piada de tiozão foi mal. Ai, meu Deus. A pessoa que signo de Ares. É muita quinta série isso aqui. Cara, assim, ariano, pouco que eu sei, é baseado no preconceito alheio, né? Eu tenho muito preconceito. Minha irmã é ariana e Pois eu já relatei aqui que nós éramos Isso. crianças que brigávamos muito com O crianças. pessoal chama, Ariano inclusive, escorpião. chama de satanares, né, cara? Então, Porque é impulsivo. Mas o ariano eu sei que ele é eu obstinado. queria dizer que o Cavaleiro de Ares, que é chamado de Mu de Ares, Cavaleiro do Zodíaco, ele é o mais pacífico e tranquilo de todos os Cavaleiros do Olha Zodíaco. Olha só. Ele é o Qual é o mais ascendente pacífico. dele? O ascendente. Aí é que tá. Vamos agora saber o mapa astral de cada Pois, personagem. rapaz, esse do Chico Xavier desconstruiu o signo de E o Ares. Eurípedes é do dia 1º de maio. Chegamos lá. Pois Cadê é, Eurípides? taurino. É dia do trabalho. Taurino, ele é de touro. Taurino é guloso, né? Gosta de comida. Né? Teimoso E também. Teimoso. Ixi, é Eurípides mesmo, ó. Rapaz, Teimosinho com beleza. Agora sim, dizem que taurino, ele gosta da zona de conforto, mas aí não tem nada muito a ver, né? Não, Aliás, não tem nada a ver com o não teve Eurípides, zona né? de conforto nenhum. Não O teve. Caba foi. Dizem que taurino, além de ser comilão, como a Aline falou, guloso, ele gosta de estar ali. É, na mas o dele. Eurípides disse que era bem magrinho, né? Em compensação, era teimoso. E a nossa querida Irma de Castro Rocha, a Mei, Ah, bebê. era de quê? Amei. Ai, cara, não se não sei. for de câncer, eu não Pois sei. é. Pois não é, Ela cara. Tão, materna, tão... Não é. Pois deve ser engraçado, escorpião. né? Exatamente, cara. Mei de escorpião. Olha aí, a Aline se iludindo é tão legal. Eu vou dizer, ótimo. vou fazer outra ligação. É. Nos Cavaleiros do Zodíaco, o Cavaleiro de Ouro do Escorpião é chamado de Milo de Escorpião. E ele é o mais calmo e emocional de todos os cavaleiros. Por isso que eu falei que não tinha nada a ver com signos. Você logo percebe, mas, olha, você logo percebe ei. que os japoneses não ligavam muito pra signo, porque eles não colocaram as mesmas características. Eles só acharam o nome bonito. Escorpião, vou botar isso aqui. Fulano e tal, vou Ei, botar isso aqui. mas o Milo de Escorpião,
o bicho era ruim, porque ele matava lentamente, né? Não sei se vocês lembram, na batalha na Casa do Escorpião, o golpe dele era agulha escarlate. Era ele pegava os 2 dedinhos dele, e aí ele ia matando o cara lentamente. Ele tinha, eu acho que, se eu não estou enganado, eram 7 pontos vitais, e aí ele matava o cara. Tacava primeiro no ponto vital, aí tacava, fazia a furada, você vai lentamente sentir os seus olhos. Aí ele ficava pensando. Calma e tranquilo. Aí no episódio do outro dia, aí ele dá a outra dedada. Pum, aí agora você vai sentir o seu corpo levemente. Aí só matando na unha mesmo. Aí o rapaz, aí a unha, né? Matando o cara lentamente. Ele matava. Tô dizendo, levem as pessoas difamar a imagem do escorpião. Mas eu quero só dizer que Mei e Amélie Gabriela eram escorpianos. E isso pra mim, ó. Fechou. E assim, uma coisa também de escorpião, eu vou tentar limpar aqui, que tem a ver com Mei é a coisa do apaixonar-se pela capa, né? Essa é uma característica do escorpião, assim, ele mergulha mesmo, não quer nem saber se vai dar errado, se vai dar errado, dar problema. Exatamente, vai dar problema é outra coisa, mas que mergulha. E aí combina também com o que a gente fala da Amélie Gabriela também, que mergulhou junto com o professor Rivail, junto com o Rivail, né? Foi, tu quer esse negócio de despedido? Pô, vamos fazer esse negócio aí. Para fechar essa questão das personalidades Eu aqui, quero só dizer que quem trouxe a pesquisa dos signos de personalidade de espírito foi o umbandista do grupo, viu? E ninguém sabe a data. Eu fui pesquisar sobre Cavaleiro do Zodíaco. Eu trouxe referências. A minha vontade era desmascarar todos vocês. Para fechar aqui as pesquisas, tem o nosso querido, da Umbanda, tá? Desculpa aí. Nosso querido Zélio Fernandino de Moraes, que é o nosso fundador, digamos assim, da Umbanda, né? A gente sabe que a Umbanda, ela de uma forma oficial, a Umbanda ela existe, não tem como a gente saber de forma precisa, né? Mas, digamos assim, de uma forma oficial, ela surge dentro, né, de um centro espírita, né, onde esse médico, eu falei, o Zélio Fernandino de Moraes, ele recebe o caboclo das 7 flechas, perdão, e aí ele, a partir daquele momento, os caboclos não tinham, digamos, vez, e literalmente voz naquele centro espírita, e a partir do dia seguinte, ele funda a Umbanda, né? A partir da mensagem que ele recebeu. E aí, rapaz, como o cabra era teimoso, ele era de quê? Touro. Então, assim, eu fiz uma pequena observação que são poucos signos que circulam aqui, pelo menos nessa minha pequena pesquisa que eu fiz. Então, só deu Escorpião, Percebe-se que a Aline não transforma tudo num jogo de competição. Não, é porque assim, na verdade, isso Vamos falar sobre isso no próximo episódio. Aquele episódio antigo sobre datas de nascimento. Então, assim, como ela não tem um Caetano Veloso que nasce no dia dela, gente, olha o que eu falo. Aí ela fica se apropriando, pelo menos se apegando no signo. Exatamente. Depois do signo para ela, tá bom. Então, como eu disse, os signos que rolam aqui na minha pesquisa é Libra, Escorpião e Touro, certo? Tenho aqui um libriano que é Allan Kardec, só isso mesmo. Não sei se vocês já ouviram falar, vocês espíritos aí. E o Herculano também, né? Mas você vê que são poucos signos, né? É verdade. São poucos signos que, pelo menos nessa pesquisa que eu fiz. Tem alguns que se repetem. Né? Isso. Olha aí, cultura para você. Olha, eu queria dizer que o Cavaleiro de Leão é chamado Aiora de Leão e ele é o mais bondoso e nobre e corajoso. E lindo, é um cavaleiro lindo. Inclusive, eu quero falar aqui do meu preconceito. Momento desabafo. Meu preconceito machista, vou dizer que não curtia Cavaleiro dos Zodíacos porque eu achava eles, entre aspas, afeminados. Tu acredita? Quando ele passava na extinta TV Manchete, mas eu achava eles muito afeminados. Sabe aqueles cabelos esvoaçantes? Você pode notar que tem muita maquiagem. Não era cor de menino. Não, era cor de macho. Aquela coisa, né?
E eu achava, eu ficava assim, mas era uma febre, né? Na época da gente, a Larissa falou que começou em 86, mas aqui no Brasil ele só chegou em 94, né? Exatamente. No 86 foi quando ele foi criado lá no Japão, chegou aqui quase 10 anos depois. Pois é. E eu não curtia muito, porque eu achava muito afeminado. Mas aí, pesquisando, dizer que deu vontade de assistir. Cara. Gente, a gente vai voltar a assistir na Netflix. Opa, pode falar propaganda não, né? Opa! Propaganda, mexendo. Patrocínio! Eu não acho ruim, não. Interessante, nessa questão da astrologia, né? A gente está discutindo, a gente está falando do horóscopo aqui, mas trazendo esse lance da astrologia, ela existe também de muito tempo, né? E aí eu acho que, assim, pelo pouco que eu entendo, né, da astrologia, é justamente essa busca de tentar interpretação, né, significado para as relações humanas, né, como a gente já falou, e como é vamos dizer assim, um movimento muito antigo, né, a busca por essas respostas, elas estavam sempre relacionadas a coisas materiais, visíveis, palpáveis, né, muito concreto, né? Então, assim, vamos aqui fazer, né, aquela discussão assim, a humanidade ainda no seu estado de infância precisava de coisas concretas para poder entender o mundo ao seu redor, né, entender a si mesmo. Então, nada mais coerente do que você relacionar as relações humanas, né, as identidades, as personalidades com os astros, né, os movimentos dos astros, que não era só utilizado, por exemplo, para poder entender as pessoas, né, as relações, mas também saber as cheias dos rios, se, né, qual era o melhor período para colher, o melhor período para plantar, o melhor período para você fazer determinadas coisas, pescar, né? Então, tudo isso era baseado em questões concretas, né? E os astros, como eram algo coisas grandiosas, né, brilhantes, faziam, vamos dizer assim, eram grandes aos nossos olhos, né? Então, eles acabaram sendo escolhidos com essa questão. E aí, com o decorrer do tempo, né, o desenvolvimento das ciências, o desenvolvimento da própria filosofia, das discussões sobre essas questões, começou a se entender, né, essas relações, essas personalidades de outras formas, né? E aí a gente vai ter depois, por exemplo, o surgimento da astronomia, né, que são coisas diferentes. Aí o pessoal pensa que a astrologia e a astronomia são coisas iguais, mas não. Né? Isso dá até confusão. Eu ia dizer, só quando terminar de comentar o que já antes falou. Mas aqui eu quero confusão. Mas porque isso vem também da relação que o homem antigamente estabelecia com a natureza de divinizar aquilo que não entendia, né? Então, se ele observava, por exemplo, o nome mesmo zodíaco, é um conjunto de constelações, né? E aí o que acontecia? Via-se aquele formato no céu que nunca mudava e as pessoas não sabiam o que era. Então, se tem um formato, tem um desenho, então aquilo deve ser uma divindade. E aí muitas das mitologias, das lendas, vêm dessa relação de atribuir divindade a algo que não se entendia cientificamente, né? Porque não se tinha esse conhecimento ainda. Então eu acho que essa relação vem muito disso também, né? O que aquela divindade tem a me influenciar. Eu nasci abaixo daquela determinada divindade, então ela me influencia de alguma forma, né? Tá tudo ligado, eu acho. Como o Jarrantes comentou muito bem, né? É interessante a gente pensar essa visão humana acerca do material, né? Quando a gente pensa influência dos astros, das coisas da nossa vida, a grosso modo tem, né? Porque a Lua influencia nas marés, todos os astros, pelo que a gente estuda na ciência, todos os corpos, né, possuem atração gravitacional, a questão da massa. Quanto maior a massa, maior é a força, né? Ou seja,
os planetas eles estão nessa distância específica porque existem coisas que fazem eles forças, eu vou chamar de forças porque eu sou leigo, né, na física, mas são várias coisas que se conectam de alguma forma. Então, no plano físico, né, das matérias, existe essa ligação. Quando a gente vai passar para esse lado da interpretação, é interessante. Eu sou muito partidário de que se aquilo lhe ajuda de alguma forma, use-o, como nesse exemplo, se a visão do mundo lhe orienta, lhe guia, que você possa utilizar isso da melhor forma possível. Mas tem um teor de determinismo na interpretação de algumas pessoas sobre essa questão dos horóscopos, dos planetas influenciando. E quando a gente vai falar disso, pelo menos quando Kardec a única canto onde Kardec cita isso no Livro dos Espíritos, é justamente na Lei de Liberdade, porque ele está discutindo os pontos relativos a livre-arbítrio, a determinismo, né, de certas questões, e ele pergunta isso, né, na pergunta 867, ele diz assim: de onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela, né? Ou seja, você nascer naquele período e aquele período ser bom para você. E a resposta dos espíritos é a seguinte: antiga superstição que prendia nas estrelas os destinos dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Polêmico. Bom, ou seja... Ele fala como uma antiga superstição, os espíritos colocam, ou seja, um conhecimento antigo de uma interpretação de mundo, né? Vamos dizer assim, que colocava nas estrelas, ou seja, no que a gente não consegue chegar, acessar no exterior, os destinos dos homens, né? Porém, ele coloca como uma alegoria, e a gente sabe que a alegoria, elas são muito úteis para interpretar coisas que a gente não entende, né? Alegoria que algumas pessoas tomam ao pé da letra, ou seja, talvez ele coloca que a interpretação ao pé da letra não é a coisa em si, é como a gente interpreta como a gente aquela usa coisa. aquela coisa, né? Jesus usava as parábolas, né? Ele vai discutir isso de forma mais profunda, vamos dizer assim, lá na Gênese, capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. E aí ele vai contar, nessa primeira parte da Gênese, como o entendimento dos astros evoluiu. O entendimento sobre os astros, as estrelas, os planetas evoluiu. E ele vai trazer no Kardec ele vai fazer toda uma análise e tal, até chegar na modernidade. E aí ele vai falar justamente nesse sentido, né? Que para aquele momento da humanidade, você entender as coisas a partir dos movimentos dos astros e tal, ok. Mas com o avançar da ciência, a compreensão, né, científica, a análise mais racional, a gente chega à conclusão que, de fato, essas coisas são mais alegorias, né, que para aquele momento tem essa utilidade, e agora podemos compreender essa relação de uma forma mais racional, né? E aí é legal que ele até tem uma parte do texto que ele fala assim: se você pegar a constelação que você chama de leão e chamar de asno, tanto faz, não vai mudar em nada, né? E aí, ele problematiza o seguinte: por exemplo, você vê uma constelação, ele nunca vai ter aquele formato daquele animal, é forçação de barra, beleza? Mas nós entendemos que ali são estrelas e que as estrelas morrem. Daqui a não sei quantos milhões de anos, 2 daquelas estrelas vão morrer, e agora? Quebraram as pernas. E agora? Agora não existe mais escorpião. Agora não existe mais ariano. Quebraram as patas do caranguejo, né? Então você vai perceber. Aí é interessante que ele vai fazer uma análise mesmo assim astronômica, tem assim, o que de fato são estrelas, constelações. E a gente sabe que as estrelas, elas não estão em 2D no espaço, né? Então, quando você vê 3 estrelas aqui, elas não estão alinhadas completamente. Tem uma aqui, tem outra não sei quantos bilhões de anos-luz, outra não sei aonde, que quando você vê daqui, você tem a impressão que ela tem esse alinhamento em 2D. Verdade. Né? E aí ele vai mas depende do ângulo que a gente está vendo, né? Do nosso ângulo aqui, elas estão. Justamente. Então, é por isso que a gente não pode utilizar esse critério como algo realmente de intervenção na moralidade, por exemplo, porque é algo que a gente está visualizando aqui do planeta Terra. Talvez
a imagem do escorpião, por exemplo, que eu vejo no céu lá de Marte, não tem nada a ver. Porque é outro ângulo de visão, tá entendendo? E aí ele vai indo nessa lógica, ele vai analisando por essa lógica, e ele vai dizer que quando chega o momento de Copérnico, de Galileu, que a gente consegue entender os astros da melhor forma e de uma forma mais racional, é quando a astrologia se descola da astronomia, né? E aí é por isso que o Lucas falou no início, né, que a astrologia é uma pseudociência, né, porque a astronomia ela vai focar muito na observação dos astros, se ater a essa observação, a essa questão mais racional, mais de análise, de experimental, né? Então, mas assim, o que a gente quer dizer aqui eu concordo muito com o que o Lucas falou, né? Se isso te ajuda, segura na mão de Deus e vai, né? Exatamente, meu chapa. Porque eu acho muito bonito tudo isso aí que você falou, mas eu, como bandista, eu acredito em tudo mesmo. Eu acredito tem esse negócio, não, eu acredito. Mas, ó, eu falo isso porque assim, Eu queria dizer nós que corremos falou muito já. risco, nós corremos muito risco de às vezes ficar justificando as nossas coisas que a gente faz, certo? E colocar a culpa no astro, colocar a culpa numa cadeira, colocar a culpa numa estrela. No orixá. No orixá, num espírito. Não, eu fiz porque eu estava sendo obsediado por um espírito. Eu fiz porque eu sou canceriana, e aí eu vou fazer. Eu e aí... fiz porque eu sou Meu filho. filho, você assuma porque você não tem. Quando chega nesse nível, assim, meu filho, você assume porque você não tem nada a ver, certo? Se você quiser utilizar para você. O autoconhecimento. Autoconhecimento, você se estimular para fazer as coisas, beleza. Tal, mas não venha justificar, né, os seus maus atos em coisas que não têm, de fato, relação direta. E falou o Jarranes, que é virginiano e analítico. Analisou tudo aí, ó, ponta a ponta. Tudo. Inclusive, o Cavaleiro de Ouro é virgem, né? Olha aí. O Cavaleiro de Ouro de Virgem, aqui, ó. O nome dele, Chaga. exatamente, Chaga de Virgem, e ele era o homem mais próximo de Deus. Era considerado a reencarnação de Buda. Foi mal, galera, viu? Foi mal. Ei, mas depois eu falo foi mal de o de Libra, ainda melhor. O de Libra Top. é chamado Doco de Libra. Ele é o mais respeitado e admirado dos cavaleiros, e ele foi o único que sobreviveu à Guerra Santa e é o único que está vivo desde então. Porque se escondeu, não quis se meter na confusão. Com certeza. Mas o Jarranes não acredita nisso, né? Negócio de signo, mas ele acredita em anjo. E o anjo serafim é o anjo que está mais próximo de Deus. E por acaso é o meu nome. Alisson Serafim. Claro. Como eu sei que essas coisas bobagens de signo, ele não vai acreditar, né? Mas em anjo. Eu queria dizer que o mestre do Shiryu era esse guerreiro de ouro de Libra, viu? Então, era o melhor personagem. Justamente porque ele tinha habilidade, ele desacelerava os seus batimentos cardíacos, então por isso que ele durou tanto tempo, né? Eu ia comentar sobre isso que o Janes falou também, justamente porque existem aspectos racionais que, quando a gente vai observar, a gente vê que tem questões diferentes. Por exemplo, o horóscopo chinês é outra coisa, né? Eles veem outros animais e têm interpretações acerca desse horóscopo. Outro fato que a gente precisa lembrar como espírita é que se de fato o signo X me orienta e me orienta, ele talvez vá me orientar só nessa vida, porque nada comprova que eu vou sempre nascer em Câncer todas as minhas reencarnações, que não faria nenhum sentido, né? Então, para evoluir você tem que nascer em Leão. Em Leão, né? Beleza. Então, assim, é fato que a gente volta e meia, a gente volta para essa questão de não querer que a coisa seja determinista e acaba sendo em alguns pontos. Porém, é como o Emmanuel fala no livro Consolador. Eu também trouxe aqui. Ele, em uma pergunta para ele o que é que ele acha sobre a influência dos astros. E ele coloca como antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. Ele não tira a sua razão de ser. Porque o campo magnético e as conjunções, tudo influencia de alguma forma. É isso que a gente tem falado, né? Mas a gente precisa perceber que isso não determina as nossas ações, e não é porque eu sou de Libra que eu nunca vou conseguir fazer certas coisas na vida, porque reencarnar é estar aqui disposto a todo tipo de desafio e para vencer essas questões, né? Mas e se os nossos signos forem experiências dentro de cada reencarnação? Por exemplo,
É exatamente isso que eu exemplo, tava pensando, Larissa. Por exemplo, esse nem quer ser reencarnação, eu preciso aprender a lidar melhor com os meus sentimentos, então eu vou nascer naquela determinada época que eu fico mais propenso a ter uma determinada característica ou personalidade que vai me ajudar a trabalhar essa determinada Isso. coisa que eu preciso trabalhar. Eu sigo nessa linha aí. de Eu tô raciocínio. no meio do muro. Eu tanto sigo na raciocínio dos meninos quanto sigo no raciocínio. Eu tô bem no meiozinho, assim. Inclusive, eu queria Você dizer. não é libriano. Inclusive, eu gostaria de dizer que eu não gostei da definição do meu cavaleiro do Zodíaco, porque eu achei. Vai. O meu cavaleiro do Zodíaco é chamado o Máscara da Morte, de Câncer. Ele é o mais violento e revoltado de todos os cavaleiros. Ele faz tanto drama que se revolta. Mas é isso que eu ia dizer. O canceriano, quando ele não sabe lidar com as emoções dele, aí Faz Ele birra, é o mais violento e revoltado dos cavaleiros. ou seja, birrento. é. Eita. Rapaz, olha, a Larissa estava falando sobre. Eu me lembro do assunto, a Larissa falou sobre Deus e semideus e tal. Aí, partindo nessa linha dos semideuses, como a gente encara também nossos heróis, né? E os heróis HQs como semideuses também, né? Que são seres de grandes poderes. Calcular tem um que não tem, né? Isso a gente já sabe. Mas eu queria também trazer os signos dos criadores de alguns desses heróis, certo? Vai. Por exemplo, vou logo começar dando a voadora, certo? Vai. Olha só, Bob Kane, né, e Bill Finger, que são os criadores do Homem Morcego, do Batman, né? Sério. O Bob Kane era mais ilustrador, ele era desenhista, e o Bill Finger era o roteirista, digamos assim, né? E aí os dois são os criadores do Batman. E aí, cara, olha só, vamos lembrar um pouquinho da característica do Batman aqui. O Batman, ele é meio vingativo, meio não, ele é totalmente vingativo, né? Ele nasce ali através de um grande trauma, mataram os familiares dele, mas ele tem a vingança e a questão do detetive Estou sentindo muito para a onde fundo. está indo. Bob Kane é de que signo? Escorpião. Exatamente, Olha rapaz. aí. Certo? E o Bill Finger é de aquário. Eita, macho. Pense aí. Combinação maluca. E o pessoal diz que aquário não tem uma pedra, né, no lugar do É, coração. Aquário, o negócio é meio... Ele é do conto. O aquário é o recipiente do zodíaco, cara. O aquário É. tem um signo dentro do outro signo. Inclusive, Exato. o Não é, cavaleiro de Aquário. Consultora Cavaleiro do Zodíaco. Inclusive, Larissa. o cavaleiro de Aquário é o mais frio de todos os cavaleiros. Luana, Esse eles Olha acertaram. aí, É Luana, isso aí deu Eles certo. acertaram. Isso aí É deu certo. Luana, né? O nome desse cavaleiro do Zodíaco? É. Ixi, opa! Eita, Luana! Eita, Luana! Nossa produção aí, nossa produção foi alfinetada. Ela desliga lá a Nossa, energia Simone. da casa. Pum! Ela vai já desligar o Wi-Fi. Jerry Siegel, criador do Superman, Certo. certo? Superman, detetor da justiça, Libriano. libriano. Olha aí, Olha rapaz, aí. todo dia. Eu não tô vendo, viu? Ele tá É aqui, eu verdade. não tô vendo. Libriano, certo? Criador do Superman. E aí tem também Frank Miller, grande escritor também. De que signo ele era? Aquário. Aquário, certo? Coração de gelo. É. Charles Malton, criador da Mulher Maravilha. Qual era o signo dele? Mas, E aí? gostaria muito que fosse escorpiano Não, também. não, tudo é. não. Taurino. Taurino, Taurino. teimoso. Aí, cara, ó. Aí nas minhas pesquisas começa, a galera vai dizer que é perseguição minha. Mas vamos lá, ó. Stan Lee, né? Pra não dizer que eu só falei da DC. Certo. Stan Lee, Da Marvel. pai de 70% a 80% do universo Marvel. Qual era o signo de Stan Lee? Um cara altamente zoeira, brincalhão. Sagitário. Sagitário, meu irmão. Stan Lee era de É o Sagitário. signo zoeira. Não é à toa que o personagem, isso declaradamente, né? Eles declaravam mesmo que
de todas as criações dele, o que ele mais gostava era o quê? Do Do Homem-Aranha. Homem-Aranha. Que é o cara mais zoeira, cara, do que o Homem-Aranha. Sagitariano total. É. Total. Sempre adolescente, Isso. sempre brincalhando. Sagitário é divertido, é só É. tranquilidade. É leve. E o criador, né, o nosso Walt Disney, certo? De qual era o signo dele também? Sagitário. A mesma coisa, Walt Sagitário. Disney. Irmão, olha. Walt Disney, nosso querido Walt Walt Disney. Disney e Stan Lee, o mesmo signo, Marvel. E aí a gente vê, ó, Marvel Marvel e e Disney. Disney. Tava escrito Cara. nas estrelas. Uni- Tava escrito Ah, nas estrelas. Parece Sagitário, muito legalzão. Universo. Filminhos coloridos. pessoas que estão Piadinhas, filmes só com piada. pessoas que estão nos Filmes ouvindo, bons. Isso aí, Larissa, da Só feira. canceriana. pessoas que estão nos ouvindo, eu tentei, tá, gente? Eu tentei, tá? Continuam falando de si que esse não funciona. E o criador da DC, o Malcolm William Nixon, capricorniano. Oh, dinheiro. Dinheiro, um cara chato. Tava escrito nas estrelas. Não, e aí dois pontos bem legais que surgiram quando a gente estava revendo, né, a questão dos Cavaleiros do Zodíaco, que dá para relacionar muito com o espiritismo, que é o cosmos que eles falam, né, que eles como é que chama? Eles acessam o cosmos, eles acessam o cosmos e despertam os sentidos, né? Além dos sentidos materiais, físicos, tem o sexto sentido, que é quando eles despertam todo o cosmos, né? E alguns cavaleiros, muito excepcionalmente, conseguem chegar até o sétimo sentido. E tem um na história de todos eles, que eu não me lembro do nome, mas ele consegue alcançar o oitavo sentido, que é o Power Master Blaster, que é aquele que ele consegue superar, inclusive, a morte. A morte, é. E outro quesito também que é muito legal é a reencarnação, que está presente em toda a saga do Cavaleiro dos Zodíacos, né? Inclusive a própria Saori, que é a reencarnação da deusa Atena, e tudo... Não, a deusa Atena. E tudo isso começa por causa da perseguição a Saori, né? Que é a bebezinha que é sequestrada porque é a reencarnação da deusa Atena e tudo mais. Então a reencarnação é outro elemento que é bem presente no desenho, que dá para fazer ligação com o espiritismo. Essa questão do cosmos é muito bacana, porque tá ligado, a gente fala muito do fluido cósmico universal, né, que tá presente em tudo, então é como se eles tivessem esse acesso a esse cosmos para as lutas dele, e os Cavaleiros de Ouro são os que acessam o sétimo sentido, até o sétimo sentido, e alguns mas um só chega ao oitavo sentido, que é vencer a morte, né? Muito bacana essa relação. A gente pode é uma alusão também ao sétimo céu, né? Você chegar ao sétimo céu, ao quarto céu, ao quinto céu, né? Que é justamente esses estágios de emancipação da alma, né? Vamos dizer assim, que é justamente onde eles conseguem chegar. Muito bacana. Depois pode fazer só um episódio aí sobre elementos espíritas em Cavaleiros do Zodíaco. E é isso aí, galera, nosso bate-papo aqui sobre horóscopo e espiritismo. E aí eu deixo o mesmo recado, se você quiser fazer seu mapa astral, vai lá nas nossas redes sociais, que a gente está disponível aí para fazer esse mapa astral espírita, tá bom? Vai. Gente, mandem pro Jahanes, tá? No privado. No privado, pra ele. Segue aí. Tem pouca coisa nas para redes fazer. sociais, né? Nosso canal no YouTube, Liga Jovem Espírita, e também lá no Instagram, Liga Jovem Espírita, certo? Aí você bate papo conosco, coloca lá o que é que você achou do episódio, se você gostou, que perguntas, que dúvidas. Então interage com a gente lá. E antes da gente terminar aqui, dar um abraço final a todos vocês, eu vou passar aqui para os nossos colegas, as colegas fazerem as suas considerações finais. Nas minhas considerações finais, quero dizer, pessoal, quando for lá nas nossas redes sociais, diga lá quais são os seus signos, qual é o signo que você se identifica, Legal. se você gostou das análises, dos comentários que a gente fez aqui, do seu signo. Se faltou citar o seu signo aqui, que com certeza faltou, porque a gente não falou de todos, a gente focou aqui nos nossos, obviamente, que a gente quer falar mal dos outros, né? Não, a gente fala da gente mesmo. De nós mesmos, né? Então, beijão aí pra você, comenta aí. Bom, gente, eu queria deixar a indicação aqui, como eu não tenho pudor nenhum de dizer que acredito mesmo em horóscopo e signo, eu dou sempre uma olhada no Personari,
que dentro das minhas pesquisas é o site mais, digamos assim, responsável e coerente, e trata o horóscopo, o signo de uma forma bem bacana, bem legal. Eu queria indicar o personagem, também o canal do Deboche Astral, que é um canal no YouTube que fala de forma muito didática e humorada sobre esses signos. Então, assim, como a gente não entende, né, desse universo, eu estou aqui indicando pessoas confiáveis aí que vocês possam seguir, tá? Um abraço e valeu! É isso, gente. Muito obrigada aí pela audiência. Acho que a gente pode até adotar, né, essa coisa de indicar coisas legais sobre o assunto que a gente está falando. Eu acho uma prática bem legal. Queria indicar duas coisas. Eu queria indicar, primeiramente, assistam Cavaleiros do Zodíaco, se vocês não assistiram ainda. É muito legal. Acho que eu vou assistir. A gente vai fazer esse levantamento e, nossa, a gente começou a assistir de novo. É muito legal. E a minha outra indicação é: procurem no YouTube o canal Astronomicamente, que é um canal sobre astronomia de um amigo nosso, espírita, o João Romário. E ele fala sobre astronomia de um jeito muito didático, muito divertido. Ele é professor de astronomia, então é muito, muito bacana. Não é astrologia, é astronomia. Se ele estiver me escutando, astronomia, pessoal. E aí é bem bacana. Qualquer dúvida que tiverem sobre astros, sobre o universo, manda para ele que ele responde. Ele é show, viu? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por escutarem mais esse podcast. Eu queria dizer que, apesar de não acreditar, né, não tem nenhum problema das pessoas acreditarem ou usarem isso nas suas vidas, tá bom? O único problema é você se dizer astrólogo e querer trabalhar com o governo e fazendo políticas públicas, inventando fake news. Isso não pode, certo? Então, o resto você pode acreditar no que quiser. Valeu. Não meta o BD. Por isso que é pseudociência, então é pseudo ideia, é pseudo qualquer coisa. Rapaz, então, abraços a todos. Abraços! E até o próximo episódio. Ele solta a bomba e se despede.